Vamos lá. Beleza, agora sim. Estamos em duas plataformas ao mesmo tempo. YouTube e Instagram. Bom, vamos lá. Pessoal, uma boa tarde para quem está no YouTube aí também. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Espero que vocês estejam vendo aí tudo certinho, tudo tranquilo. E vamos mandar bala aí nesse tema bastante interessante que é a musculação time efficient, beleza? Bom, olha só. A ideia hoje é a gente bater um papo rápido aqui, com a apresentação aqui de alguns slides, algumas telas para vocês, sobre como que você pode potencializar o treino de musculação, por exemplo, para quem tem aí pouco tempo para treinar, até mesmo você aí que tem pouco tempo para treinar, tá certo? Bom, trouxe aí um estudo bem interessante publicado recentemente, de Iverson e colaboradores, recentemente quando eu digo do ano de 2021, onde eles começam, né, com uma pergunta. O título do artigo, que é um artigo de revisão, na verdade é uma revisão narrativa, eles perguntam: tá sem tempo para puxar ferro? Se a gente fosse fazer uma tradução literal sobre esse artigo científico, né, traduzindo para o bom e velho português, aí eles estão colocando aí, né, no time to lift it, ou seja, sem tempo para puxar ferro, sem tempo para treinar. Então aqui eles propõem, né, um design aí sobre programas de treinamento time efficient, tanto para força quanto para hipertrofia, mostrando aí a possibilidade, né, de prescrição de treinamento com base aí em propostas de eficiência de tempo, né? Iverson e seus colaboradores, entre esses colaboradores, aí para você estar no YouTube vendo, né, a apresentação, está o Brad Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores do treinamento de força, um dos maiores não, o maior, né, treinamento de força aí que nós temos atualmente, né, até que surja outro. Beleza? Bom, então vamos lá. Esse estudo é bem interessante porque eles trazem aí algumas indagações, né, algumas perguntas sobre, tá, beleza, o que a gente precisa considerar para que o treino da musculação seja o mais eficiente possível? Porque eles partem do pressuposto de algumas perguntas que são colocadas, como por exemplo, algumas perguntas, né, algumas coisas que a gente ouve o tempo todo, como por exemplo, né, eu só posso treinar 2 vezes na semana, professor, professora, né, eu tenho pouco tempo para treinar. O ser humano ele sempre tenta achar uma desculpa, né? Essa é a verdade. Sempre tenta achar uma desculpa para fugir dos seus compromissos, principalmente quando esse compromisso exige esforço. Principalmente quando exige esforço. E a gente sabe que a musculação, o treinamento de força, enfim, né, o treinamento como um todo, é uma das poucas, se não a única coisa na vida que só você pode fazer por você. E você não tem como burlar. Ou você faz, ou ninguém vai fazer. E você não vai ter o resultado. Então, como isso mexe muito com a parte psicológica do ser humano, né? Então, é natural que quando há essa necessidade de quebra de paradigma, né? Quando há essa necessidade de rompimento de uma barreira interna, o ser humano tende a ter uma altíssima resistência, certo? Então, a gente vai ouvir isso muitas vezes, né? Às vezes nós mesmos, como os profissionais, também fazemos isso, porque também nós somos seres humanos. Beleza? Boa tarde, professor Alberto Val. Seja muito bem-vindo aí no YouTube, né? Show de bola, muito obrigado pela sua presença, tá, meu querido? Qualquer coisa, qualquer pergunta, deixa aí na tela, tá? Deixa aí no chat que vou responder com certeza todas as perguntas de vocês. Então, essa pergunta aí, essa pergunta não, né? Essa afirmação, né? Ah, eu só tenho 2 vezes para treinar, não tenho muito tempo para treinar, no máximo 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ah, até posso todo dia, mas eu só posso 20 minutos. Né? Ah, eu posso só 2 vezes na semana, até consigo. Então, quando a gente começa a ouvir esse tipo de coisa, e exatamente por causa disso, que a ciência ela caminha profundamente com a intenção de tentar achar alternativas para essas pessoas que têm pouco, entre aspas, né? Pouco tempo para treinar. Por que entre aspas? Porque vocês vão ver a partir da aula de hoje que é possível sim a gente conseguir elaborar bons programas de treinamento que realmente façam com que o aluno tenha aderência, motivação e, claro, resultado. Tá certo? Bom, e as pessoas perguntam, né? Tá, mas será mesmo? Será mesmo que treinar 2, 3 vezes na semana é suficiente? Será que eu vou ter resultado
a partir de uma frequência aparentemente pouca, né? A gente sabe que, cara, assim, ó, em termos de estudos científicos, tá? A maioria dos estudos científicos é 2, 3 vezes na semana. Um ou outro estudo, minoria, fazem 4, 5, 6 vezes na semana. Por isso que existe essa dificuldade da gente entender a ciência aplicada à prática, porque na maioria dos estudos são 2, 3 vezes na semana. Raramente 5 vezes, como eu falei para vocês. Inclusive, eu já mostrei aqui estudos científicos, já fiz lives, cursos, inclusive, sobre frequência de treino, a importância da frequência para os ganhos hipertróficos, ganhos de força, enfim, qualquer uma dessas variáveis que vocês estejam pensando. Mas fato é que, sim, é suficiente. É suficiente, sim, treinar 2, 3 vezes na semana. Né? O cumprimento do volume de treino, que hoje é um dos principais recadinhos do professor de educação física. É um dos principais recadinhos do bom personal trainer, do bom treinador. Ó, você precisa cumprir um volume de treino. Precisa cumprir um bom volume de treino. Um volume adequado à sua necessidade, à sua condição e ao seu objetivo. O que ainda é um pouco controverso, e aí eu vou concordar por enquanto, até que haja estudos que mostrem o contrário, é você treinar uma vez por semana. Né? Tem aqueles jargões, né, que falam, né? É melhor treinar uma vez do que nada. Não, é melhor treinar nada. Não treinar, no caso. Porque uma vez na semana você está sempre em dano tecidual. E esse dano tecidual, né, é bastante complicado. Então você está sempre em fase de dano. Você não tem a progressão do exercício, que é um dos princípios do treinamento, né, a continuidade. Então, muita atenção, porque esse negócio de fazer uma vez na semana, melhor do que nada, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque existem ainda estudos que são mais fortes em evidência científica de que uma vez na semana é bastante perigoso, inclusive, tá? Principalmente se o treino for em alta intensidade, tá certo? Então, muito cuidado aí, tranquilo? Vamos lá. Boa tarde, Yankee, seja bem-vindo aí também. Ok? Qualquer dúvida que tiver, deixa no chat, por favor, para a gente responder as perguntas de vocês, certo? Ó, vamos lá então. Sendo assim, eu trouxe aqui para vocês 4 itens, 4 tópicos, 4 parâmetros essenciais, digamos assim, que você deve considerar quando, por exemplo, um aluno chega para você e diz: prof, eu tenho só 2, 3 vezes na semana para treinar, não dá mais do que isso não. Né? Ou para você mesmo, para você que treina musculação, que você é da área da educação física, você que treina musculação, que gosta disso e vai usar os conhecimentos, claro, também ao seu favor. Então eu te pergunto, quais são esses parâmetros, segundo Iverson, colaboradores 2021, né? Segundo esse artigo científico, que é, repito, um artigo de revisão e um artigo também narrativo. Mas é um bom artigo porque são autores que têm muita experiência na área e, claro, devem ser respeitados, certo? Não é a única verdade, né? Até porque não existe única verdade, não é exclusiva, é transitória até que se tenha outras discussões. Enquanto não temos outras discussões, a gente vai caminhando, então, da melhor maneira possível. Mas vamos lá, olha só que interessante. Eu vou botar aqui na tela para vocês agora, aqui na tela, tá? Para quem está lá no YouTube, na tela, esses parâmetros que os artigos científicos trazem, mais especialmente esse do Iverson. Eu fiz algumas modificações na leitura, no sentido de inglês para português, né? Para tornar a leitura mais próxima da nossa linguagem, para que a gente possa discutir até, inclusive, de acordo com a nossa realidade prática. Tá certo? Mas o artigo na íntegra, basta você voltar ao início da live ali, ver direitinho o título, vai lá no PubMed, baixa o artigo. Tá gratuito lá, livre acesso ao artigo para vocês baixarem. Beleza? Vamos lá então. Olha só. Intensidade e volume. Vamos falar sobre intensidade e volume. Sim, claro, até porque quando a gente pensa, por exemplo, nos princípios do treinamento, até pela questão do ajuste das cargas de treino, entenda-se carga de treino como 5 componentes, né? Intensidade, volume, densidade, frequência e complexidade. Pare, por favor, de usar intensidade como sinônimo de carga ou carga como sinônimo de peso. Tá? Peso é uma coisa, carga é outra coisa. Carga de treinamento é volume, intensidade, densidade, frequência e complexidade. Tá? Eu não tenho milhares e milhões de seguidores no Instagram para fazer uma postagem sobre isso, para que vocês parem de utilizar
Peso como sinônimo de carga. Ah, mas tem intensidade de carga. Beleza, então tem que falar volume de carga também. Tem que falar frequência de carga. Tem que falar, então, complexidade de carga. Tem que falar sobre densidade de carga também, então. Né? Ou seja, não dá para fazer uma coisa de um jeito e outra coisa de outro jeito. Ou você padroniza as coisas, ou as discussões elas vão permanecer na literatura. A questão é que a carga ela vem do inglês load e vem do overload de sobrecarga. Mas quando os autores, principalmente na língua inglesa, e não precisa ser inglês para escrever inglês, quando usam load, tanto que você olhar volume load, está falando sobre volume total de treinamento, que é o produto entre séries, repetições e peso do exercício. Então, por favor, de falar que peso é sinônimo de carga. Peso é um componente da intensidade, assim como a porcentagem de um RM. Carga de treino é outra parada. Eu posso fazer ajuste de carga se eu mudar as repetições do treino. Eu posso fazer ajuste de carga se eu mudar a frequência de treino. Se eu mudar a densidade do treino. Tudo isso eu ajusto a carga. Não é só o peso do exercício. O peso também é. Tá bom? Eu sempre gosto de deixar enfático isso. Porque tem coisas que eu olho, né? Aí tem caras, por exemplo, que usam inclusive a palavra para puxar para o seu tom de voz no sentido cultural, né? Carga de treino, né? Carga, para falar carga de treino. Cara, pra que palhaçada isso aí? Tá? E eu tô no meu canal, no meu Instagram, então eu posso falar o que eu quiser também. Se todo mundo pode falar o que quiser, eu também posso falar o que eu quiser. Tô puto já. Então, se eu posso falar carga de treino, então você vai ter que falar volume de carga, intensidade de carga, frequência de carga, densidade de carga, complexidade de carga, porra. Né? Então, para com hipocrisia. Começar a falar sério a coisa. Intensidade é uma coisa, carga de treino é outra coisa. A intensidade está dentro da carga. Beleza? Voltando aqui. Intensidade e volume. Vamos lá. O que os autores sugerem aqui? Perdão. Estrutura de exercícios, técnica de intensificação e aquecimento e alongamento. Esses 4 são os parâmetros, certo? São os parâmetros que o artigo traz, que eu vou discutir com vocês aqui. E claro, deixa suas perguntas aí no chat para a gente conversar sobre isso. Então, intensidade, volume, estrutura de exercícios, técnicas de intensificação e também aquecimento e alongamento. Beleza? Vamos lá. Quem mais tem no chat aí? Professor André, obrigado, meu querido. Boa tarde, Moacir. Parabéns, sempre trazendo conteúdos com alta relevância, com evidências científicas aplicadas e, melhor que isso, gratuitamente. Obrigado, meu querido. Um abraço para você aí. Certo? Muito bom ter você aqui, cara. Sempre uma satisfação muito grande. Yankee, esse aspecto é importante pelo tempo disponível para encaixar esse volume. Já vamos falar sobre isso, Yankee. Olha só, né? Já fechei o parênteses da puteza aqui, né? Já fiquei puto já, então vamos lá. Olha só. Esses 4 itens, tá? Intensidade e volume, compreende-se um item, certo? Estrutura dos exercícios, segundo item. Técnicas de intensificação, terceiro item. E aquecimento e alongamento, quarto item. Veja o seguinte, tá? Não se traz necessariamente nesta ordem e também não com esta mesma terminologia no artigo científico. Não tem problema, eu fiz o ajuste aqui. Beleza? Vamos conversar bastante sobre isso. Aqui no Instagram, como é que tá aí, galera? Tudo certo? Boa tarde, Luciano. Show de bola. Seja bem-vindo aí, amigo. Vamos lá, vamos acompanhar. Se quiser ver as apresentações mesmo, tá no YouTube, tá? Só acessar o canal lá. Olha só, vamos falar sobre intensidade e volume. O que os autores sugerem? Pelo menos 4 séries por grupamento muscular na semana. Olha que interessante. Pelo menos 4 séries por grupamento muscular na semana. Utilizar intensidades entre 6 e 15 repetições, porque a intensidade está dentro das repetições. Existe um princípio que se chama princípio da interdependência volume e intensidade. Existe esse princípio. É um princípio do treinamento. Que como se fosse para nós, né, os 10 mandamentos, tá, da Igreja Católica. Como se fosse, aí fazendo um parênteses muito breve sobre religião. Nós temos os 6 princípios do treinamento. No mínimo, existem outros que vão ganhando cada vez mais evidência na literatura. Como, por exemplo, princípio da variabilidade, princípio da motivação, da manutenção. Então, nós poderíamos colocar aí tranquilamente pelo menos uns 9 princípios do treinamento. Sendo este um princípio do treinamento, tá? Intensidade e volume, relação entre volume e intensidade, o que nós temos na essência? Que se o volume aumenta, a intensidade diminui e o contrário é verdadeiro.
Ou seja, se a intensidade aumenta, o volume diminui. Então, quando eu falo, por exemplo, 6 repetições, se eu utilizar intensidades máximas, né, ou próximas da máxima, é claro que fazer 6 repetições para um exercício X, eu vou precisar de um peso Y, certo? Exemplo, se eu fizer 6 repetições de agachamento, eu vou precisar colocar um tanto de peso. Esse peso ele é particular para uma série de situações. Exemplo, nível de treinamento, né, complexidade do exercício em relação à estrutura corporal da pessoa, e aí vai. Fato é que se essa mesma pessoa, na mesma condição, fizer 15 repetições, o peso vai ser menor. Por quê? Porque o volume é maior. Então, se o volume, que é o número de repetições, é maior, o peso tende a ser menor, certo? Isso levando em consideração que a intensidade está próximo à máxima capacidade de realização de trabalho. Tá certo? Instagram aqui, como faz, professor, no YouTube? É só entrar no YouTube, cara. Entra no YouTube, www.youtube.com e coloca Moacir Pereira Júnior. Lá no meu canal você vai ver a transmissão ao vivo. Mesma coisa como aqui. Certo? Vamos lá. Bom, sendo assim, então, esses autores, eles sugerem que as intensidades utilizadas sejam entre 6 e 15 repetições, ok? Isso para time efficient, por isso que não dá para a gente assumir uma verdade única e exclusiva. Porque saiu um artigo muito massa no passado, 2021, né, ano passado, do Schoenfeld, inclusive, mostrando o contínuo de repetições. E mostrando que qualquer número de repetições permite hipertrofia. Só porque eles não comentam sobre a magnitude da hipertrofia. Uma coisa é hipertrofiar, outra coisa é o quanto você vai hipertrofiar. Uma coisa é sim e não, outra coisa é a magnitude. Bastante diferença aí. Né? E aí eu pergunto para você, tá, a pessoa que tem pouco tempo para treinar, vai ficar fazendo séries de 30 repetições? Tem pouco tempo para treinar? Ah, mas o Schoenfeld falou que 30 é hipertrofia. Tá, mas, meu amigo, tem um aluno lá que está pagando você lá 600, 700, 800, R$ 1.000 por mês e ele nem sabe pronunciar Schoenfeld. Ele não sabe nem escrever Schoenfeld. Então tu acha que a pessoa está preocupada com isso? Não. Então você vai pegar artigos como esse, por exemplo, que fazem o atendimento científico da sua realidade profissional. Então por isso que a ciência não é única e exclusiva. Existe o que são as verdades transitórias e aí você adapta isso. Tá certo? Vamos lá. Olha só. Quando você utiliza séries com mais de 15 repetições, é importante, isso é bem enaltecido já ao longo dos últimos 5 anos por aí, desde 2016, 2017 por aí, que seja levado até a falha. Né? Então, a falha que muitos pesquisadores não são a favor, enquanto que a ciência mostra que sim, você tem que ir até a falha se você utilizar mais de 15 repetições. Então tem muito pesquisador que ele é um pouco contraditório. Ele coloca lá uma postagem, uma fala que não tem que ir até a falha. Tá, aí você pergunta, mas em séries até, por exemplo, de 15 a 20. Ah não, aí tem que ir até falha. Então já coloca, cara, na postagem já. Já coloca já na postagem que 15 para cima tem que ser com falha. A literatura diz isso já. Exceto, e ainda inclusive, né? Exceto, e as coisas continuam. Exceto se for treino regenerativo. Então, não significa dizer que eu estou fazendo uma série de 20 que eu tenho que sempre ir à falha. Não, se for em eficiência de tempo para estímulo, ok. Agora, se for para um treino regenerativo, a falha ela já não é muito bem vista. Por quê? Porque eu estou em período regenerativo. Então, esse período regenerativo, ele, por exemplo, é uma forma que faz uma necessidade de adaptação dos estudos científicos. Então não existe verdade única e exclusiva. Beleza? Eu já vou entrar em outras polêmicas também bem interessantes aí, tá? Então, quando você utilizar intensidade e volume, raciocine o seguinte, tá? Eu tenho que pelo menos colocar 4 séries por grupamento muscular ao longo da semana. Fechou? Fechou. Utilizar intensidades entre 6 e 15. Até porque entre 6 e 15, se você utilizar velocidades de ações musculares que duram aí 1 excêntrica, 1 a 2 segundos excêntrica, 1 a 2 segundos concêntrica, uma série de 15 pode durar até 1 minuto. Se você colocar uma série de 30, vai durar 2 minutos. Você quer ficar com o teu aluno lá contraindo 2 minutos a musculatura, sendo que ele tem 20 minutos para treinar? Então 10% do treino do seu aluno vai fazer com uma série de 30? Não, né? Você vai utilizar intensidades mais próximas de 6, 7, 8, 9 repetições para você ser eficiente no tempo. Aqui tudo vai girar em torno do tempo, inclusive minha live.
que é para ser eficiente. Certo? Vamos lá então. Ó. Estrutura dos exercícios. O que significa isso? Bom, olha só que interessante. Estrutura. Pelo menos um exercício de membros inferiores, pelo menos um exercício de membros superiores, que seja de empurrar, e pelo menos um exercício de membros superiores que seja de puxar. Aí já começa a raciocinar aí, tá? Começa a raciocinar aí. O que a literatura diz? A literatura diz que esses exercícios, pelo menos um de membros inferiores, pelo menos um de membros superiores e pelo menos de empurrar e puxar, né? Ou seja, 3 são essenciais, tá? Vamos lá, 3 são essenciais. Um de membros inferiores, um de membros superiores de empurrar e um de membros superiores de puxar. Esses 3 são essenciais. O que a literatura sugere? Que esses 3 sejam exercícios da base do movimento humano, como por exemplo, stiff, agachamento, desenvolvimento, supino, entre outros, e que por sua vez sejam bilaterais e que trabalham diferentes posicionamentos do corpo. Por exemplo, o agachamento é um exercício em pé, correto? O supino é um exercício em decúbito dorsal. Tudo bem? Então você vai modificando também já para ser mais eficiente nesse sentido, tá certo? Galera, ó, a apresentação dos slides está lá no YouTube, tá? Tô vendo que o YouTube o pessoal tá migrando daqui do Instagram lá pro YouTube, show de bola. Então vamos lá. Pense nisso, tá? Raciocine isso. Eu vou trazer alguns exemplos, depois eu vou jogar para vocês no chat e vou conversar com vocês no chat sobre isso, tá bom? Pelo menos um exercício de membros inferiores, um de puxar e um de empurrar do segmento superior, certo? Vamos lá, chat aqui no YouTube. Essas técnicas vão ajudar a aumentar a densidade, mais trabalho em menos tempo. Exatamente, Yankee. Isso, garoto. Boa, boa. Você pode ter um treino aí de 30 minutos com uma densidade, por exemplo, de 70%, 75%. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Beleza? Boa tarde, Ivanildo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Vamos lá, então. Vamos mandar bala aqui. Tudo bem até aqui, né? Ó, e também a literatura sugere que você varie o máximo possível dentro da estrutura do treino. Princípio da variabilidade. Máquinas, pesos livres, o próprio peso corporal que você pode utilizar nas suas consultorias online, né, nos atendimentos com pessoas que têm pouca estrutura. A calistenia entra muito bem aqui também, eles comentam sobre isso, né, os calisthenics movements, mas é claro que daí você tem uma limitação nos aspectos hipertróficos, né, porque você não tem a progressão do peso externo, né, o peso é o próprio corpo, mas também é uma possibilidade, né? Então, antes a pessoa treinar 2 vezes na semana com boas técnicas, com boas execuções, com bons exercícios, advindo de um bom profissional do que não fazer nada. A gente aprendeu muito isso com a pandemia. Na verdade, a gente já tinha aprendido já antes, né? É que a pandemia veio, uau, meu Deus, descobriram a pólvora, que treinar 2 vezes funciona, né? Mas enfim, vamos lá. Tudo certo aí, Instagram? Beleza? Boa noite, Jerônimo. Boa noite, querido. Tá? Acompanha também lá no YouTube, tá? O YouTube tá bombando mais lá. E aí dá para acompanhar a apresentação também. Beleza? Técnicas de intensificação. Olha que massa. Que é uma das coisas que eu mais gosto de conversar. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma live só sobre isso. Técnicas de intensificação, sobre teoria e filosofia das técnicas de intensificação. Por que é chamado de técnica? Para a gente entender de vez, né? Então, para quem já foi em cursos meus aí sobre técnicas de intensificação, já entendeu sobre isso, né? Inclusive, agora dia 23, hoje é... dia hoje? 9, né? Dia 23 eu vou estar em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E também, dia 30, eu vou estar em Campinas. Então, aí nós vamos conversar sobre isso. Até porque os cursos serão sobre técnicas de intensificação. O porquê que é chamado disso, né? E quais são as técnicas que pertencem à intensificação do treinamento de forma mais avançada. Beleza? Ó, aqui os autores eles colocam alguns sets, né, que a gente chama família set, tem os sets básicos e os sets avançados, como por exemplo, B7, que é um set básico, né? O PHA, que é o Peripheral Heart Action, é do inglês, né? Não tem tradução para o português, tá, pessoal? É o termo em inglês, né? Até porque eu já recebi comentários, para que falar inglês, né? Aí eu respondi, então traduza, cara. Traduza, publique, daí você manda para mim e eu coloco em português nas minhas apresentações. Né? Enquanto não tem o termo em português, a gente usa o que é da literatura inglesa.
Peripheral Heart Action, PHA, então bota um apelido para ficar mais fácil. PHA, pronto, fechou. Drop set, rest pause, aí o drop set o cara não comentou, que é do inglês. Ele só comentou do PH, o drop set não, que também é inglês. Né? Tudo bem. Rest pause, que também é do inglês, né? Pause e descanso, mas o rest pause já tem termo em português, né? Pause e descanso, ou pausa de descanso, entre outras técnicas. Então a gente vai falar sobre essas um pouquinho. Eu não vou aprofundar no rest pause, até porque eu já fiz lives aqui sobre rest pause, né? E inclusive eu coloquei um vídeo no meu Instagram sobre rest pause recentemente, tá lá explicadinho a técnica e as suas variações com exemplos da literatura, né? Com citações científicas. Mas vamos falar sobre algumas dessas aí hoje, tá? E essas técnicas de intensificação, elas permitem a redução do tempo de treinamento e aumento da densidade, como o Yankee comentou ali no chat, ó. O aumento da densidade do treino. O que é aumentar a densidade? É a relação entre o tempo sob tensão e o tempo de sessão ser mais próximo de 1. Isso é aumentar a densidade. Então, quanto mais tempo eu contraio a musculatura e esse tempo da sessão é muito parecido com o tempo sob tensão, a densidade aumenta. Exemplo prático, tá? Se eu treino 60 minutos e a minha musculatura está sob tensão, ficou sob tensão durante 30 minutos, eu tenho uma densidade de 50%, porque eu fiquei metade do tempo da sessão contraindo a musculatura. 30 dividido por 60 dá 0,5, que é uma razão, multiplicado por 100 temos a porcentagem. Eu posso ter o mesmo tempo de sessão de 60 minutos, só porque durante o meu treino eu contraí a minha musculatura, ou o meu aluno contraiu a musculatura durante 15 minutos. Logo, esta densidade é 25%. Por que 25%? Porque 15 é um quarto de 60. Um quarto significa 25%. 25% é a densidade nesse segundo exemplo. Então, pelo mesmo tempo de sessão, eu tenho densidades diferentes. Por isso que o tempo da sessão ela é secundária quando a gente olha na musculação. O mais importante é o tempo sob tensão. Beleza? Tranquilo até aí por enquanto? Bom, vai deixando aí os comentários no chat, depois eu vou lendo, eu vou completar aqui os itens, tá? Bom, olha só, em relação a aquecimento e alongamento, isso aqui é bem interessante, é uma coisa que eu já falava há muito tempo atrás, quando era professor de sala, quando era jovem, cheio de sonhos, destemido, tinha um pouquinho de cabelo e tudo mais. Eu já falava isso. Cara, não perde tempo aquecendo e alongando. Não perde, cara. Não perde tempo, cara. Eu já falava isso já em 2010, 2011, quando eu comecei a trabalhar. Não perde tempo. Faz algumas repetições, 1, 2, 3, 5 séries com intensidades baixas, você já está aquecendo. A própria ação muscular é uma forma de alongar. O que acontece? É porque a gente quer colocar peso pra caramba no exercício, encurta o movimento, aí prejudica a flexibilidade. Se você fizer o movimento correto, na amplitude adequada, prescrita pelo professor, porque também, olha só, também nós temos as repetições parciais, que são com amplitudes reduzidas. Também temos isso na literatura. Muito tempo que a gente tem isso. Não é uma coisa agora de Instagram, não. Uma coisa antiga já. Repetições parciais, o partial repetitions, é uma coisa antiga pra caramba. Mas muito antiga. Pode procurar no PubMed, pode procurar nos livros do Bosse, cara. O livro do Bosse de 2008 ele já falava sobre isso. São 15 anos praticamente. Então não é de agora. Certo? Então, amplitude de movimento, por exemplo, quando a gente fala do alongamento da musculatura, entende-se que alongar a musculatura é trabalhar o músculo na sua amplitude natural. Flexibilidade é uma capacidade motora. É outra coisa. Flexibilidade é uma coisa. Alongar é outra. Os autores eles colocam isso elegantemente. E quando eu li o artigo, eu quase chorei em cima do artigo. Assim, porra, até que enfim alguém falou isso, cara. Até que enfim. É porque eu não estou dentro da porra do laboratório para poder escrever isso. Mas olha só, que interessante. Vocês vão gostar disso. Aquecimento com estímulos intensos, curtos e intervalados. Alongar somente se o objetivo for mobilidade e aproveitar a velocidade da ação muscular para que você trabalhe justamente essa questão da melhora da qualidade do movimento. Então, meus queridos amigos, eu vou deixar uma tela para vocês depois no final, até para vocês trabalhar esse raciocínio, tá? Vocês trabalharem esse raciocínio de uma forma bem científica, tá certo? Então, o que os autores sugerem aqui?
Bom, o meu aluno tem 30 minutos para treinar. Eu vou aquecer ele quanto tempo? Quanto tempo eu vou aquecer? Quem quer chutar aí? 30 minutos. Meu aluno tem 30 minutos para treinar. Quem quer chutar no chat aí? Quanto tempo você gastaria para aquecer o aluno? Pode mandar bala aí. Vamos lá, vamos discutir. Cheguei. Opa, que bom que você chegou. Variação de exercícios bilaterais e unilaterais tipo afundo mais agachamento. Show de bola, Luciano. Show de bola, tá? Mas o afundo ele não é um lateral, tá? O afundo ele é bilateral assimétrico. Uma coisa é unilateral, outra coisa é bilateral assimétrico. Conversa com o Gustavo Maite sobre isso que ele vai te explicar bem sobre isso. Pô, Mike Tyson, né? Mas seria muito bom se fosse Mike Tyson, né, cara? FS7, sim, FST7, o GVT, Rest Pause, Drop 7, boa, isso aí. Lembra de dar um like. Boa, obrigado, Ivanildo. Ivanildo fazendo propaganda pra mim. Valeu, meu querido. Dá um like aí, dá um like e se inscreve no canal. Obrigado. Ivanildo, já conversei com ele muitas vezes aí, né? Tanto por e-mail, né, cara? A gente conversa bastante aí. Mas se o cara tem uma ADM ruim, aí você vai tentar trabalhar a melhora da ADM dele, Mike. Ô, Mike. Mike. Que isso, Mike? Trabalhe uma técnica muito massa, Mike, chamada... você pode trabalhar super lento excêntrica, que é muito bom, certo? E também o pico de contração, tá? Tem vídeos no canal aqui sobre isso também, depois tu pode me chamar pra gente conversar um papinho aí sobre isso também. Isso faz com que o aluno melhore a amplitude do movimento dele, mas lembre-se que não necessariamente a amplitude do movimento está vinculada com ganho de força e hipertrofia, mas sim está vinculada com, por exemplo, mobilidade, capacidade funcional. Muito boa a tua pergunta, tá? Excelente, inclusive. E se o aluno não consegue fazer a amplitude prescrita, alongar não pode ser um benefício? Um benefício? Pode ser um benefício? Sim, como você falou, você já colocou aí uma palavrinha mágica. Pode, mas não perca muito tempo. Tá? Não perca muito tempo. Eu sugiro, por exemplo, quem foi que perguntou essa? O Yankee. Yankee, você pode fazer uma série que já serve de aquecimento e alongamento. Tá? Por exemplo, os alongamentos dinâmicos. Isso é muito interessante também. Amplitudes maiores, por exemplo, na elevação frontal, você alongar e aquecer. Quando você faz um movimento para frente, não sei se vocês vão conseguir ver na tela, mas, por exemplo, tá? Você vai levar o braço à frente no plano sagital, né? Aí você atingiu o braço, o segmento superior, em 90 graus em relação ao tronco. Amplie esse movimento e vai com o braço até ele ficar longitudinalmente com o eixo corporal. É como se você estivesse com a mão para cima, certo? Esse tipo de aquecimento melhora a mobilidade e também já aquece o aluno, certo? O Iac respondeu 2 minutos. Bah, o John botou 10 minutos. John Lennon. Pô, só tem cara famoso hoje na minha live, cara. John Lennon e o Mike Tyson. Aí. Agora eu fiquei feliz. Eu tenho o John Lennon e o Mike Tyson nas minhas lives aqui. Na minha live aqui agora. Tô muito feliz. Sábado à tarde. Brincadeira, tá? John, 10 minutos, cara. Só não tem 30 minutos para treinar. Você colocaria 1/3 do treino aquecendo? Pensa bem aí, tá? Mas no FST7 ele dá para usar o alongamento como técnica avançada. Isso mesmo. Só porque o FST7, Mike, ele é uma técnica para avançado. Então você tem que olhar bem o nível de treinamento. Eu vou falar sobre isso também, tá, cara? Excelente questionamento também. É isso que eu quero, essa riqueza de conteúdo, tá? Comigo é assim, manda aí, vamos conversando e vamos discutindo. Boa tarde, professor, mais uma live de alto nível. Obrigado, Matheus. Tamo junto, querido. Ó, eu já sei já quando os caras botam... Ele nem tá com o nome Matheus, mas sei que é ele. Beleza, ó, então você vai utilizar o aquecimento e o alongamento se realmente for estratégias que visam a melhoria, né, a otimização do tempo. O aquecimento é importante ter, sim, concordo. Você pode otimizar esse aquecimento e o alongamento você vai utilizar se o objetivo for mobilidade. Se não for, você infelizmente vai ter que deixar em segundo plano ou bolar estratégias como a gente vem conversando aqui para otimizar esses alongamentos, tá certo? Esses 4 itens são os itens que o artigo científico traz e eu aqui estou compartilhando com vocês. Então agora nós vamos, claro, para a prática. É óbvio, né? Você sabe que aqui não fica só no plano abstrato. Não, vamos colocar na prática. Porque eu tenho certeza que quando eu colocar aqui os exercícios e o programa que eu montei, vocês vão comentar. E é isso que eu quero. Não comentar no sentido que está errado, até porque não vai estar errado, porque vocês não sabem quem é meu aluno, pô. Quem é meu aluno aqui que eu vou montar? Vocês não sabem quem é, na verdade? Por isso que eu digo, eu não conheço o aluno de vocês. Eu não conheço. Eu conheço você um pouco, pelo que eu converso com vocês,
né? E aí o aluno, quem conhece, é vocês. E aí eu posso utilizar ferramentas aqui, mostrar para vocês utilizarem na sua prática profissional, tá certo? Matheus Carlos usaria 3 minutos em um exercício relevante para a sessão de treinamento, alongamento, só se for necessário. É isso aí, show de bola. Vamos ver aqui então, ó. Eu montei um treino para uma pessoa que pode vir na academia ou é meu aluno de personal 2 vezes na semana, certo? Vamos bolar um estudo de caso aqui? É né, cara? Um estudo de caso. Vamos levar em consideração aí que nós somos 7 bilhões de pessoas e que em torno de 10 a 20% pratica exercício físico. Então nós temos aí pelo menos 700 mil pessoas no mundo praticando exercícios. E aqui eu estou usando um exemplo. É um exemplo só. Tá? Um só. Então vamos imaginar que um aluno meu que tem aí, por exemplo, uma ênfase em trabalhar mais peitoral e dorsal. Né? Sempre tem aquele aluno que quer desenvolver um pouquinho mais, algum tipo de musculatura, show de bola, vamos respeitar, vamos para cima. O negócio é que o objetivo, quem determina é o aluno. O aluno que vai chegar, o aluno te procura por uma dor. Certo, galera? O aluno procura vocês por uma dor. Entende-se aluno como homem ou como mulher, tá? Procura por uma dor e você precisa curar essa dor. Você precisa curar essa dor desse aluno, né? Então, o aluno vai relatar para você, na sua anamnese você vai estruturar a entrevista, você vai organizar todos esses itens e tal, né? 2 vezes na semana, terça e quinta, por exemplo, e eu quero desenvolver um pouco mais a estrutura de tronco, né? Dorsais e peitoral, beleza? Vamos trabalhar de uma forma bem simples para pegar a ideia. Olha só, em termos de tempo de aquecimento, imaginando aí que essa pessoa diga para mim, ó, Moacir, eu tenho aí, cara, 30, 35 minutos, às vezes eu tenho um 40 para treinar. Mas é assim, ó, é correria, cara. Tô na correria, o meu trabalho está exigindo muito de mim agora. Ó, veja que pode ser uma coisa transitória, pode ser que esteja num período, esse meu aluno hipotético, essa minha aluna hipotética, esteja num período mais saturada, que não vamos perder esse aluno, vamos tentar organizar algumas estratégias. Então eu tenho só alguns minutos para treinar, tudo bem, não tem problema. Vou organizar uma boa sessão de treinamento e vamos para cima. Olha só. Como que a gente poderia utilizar então as estratégias? Para poder realmente fazer com que esse aluno, né, consiga ter o objetivo alcançado. Beleza? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aí, deixa aí, tá, galera? Tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Vamos lá, vamos para cima. Ó, aquecimento, 5 minutos. Estímulos intervalados. Então, dá para dar um exemplo aqui, Moacir? Dá para dar um exemplo aqui. Vamos supor o seguinte, o aluno chegou para você, beleza? E você está atendendo numa academia, vamos supor. Vou dar um exemplo da academia, mas poderia ser num condomínio, enfim, qualquer lugar, tá? No parque, enfim, tanto faz. Imagine a sua forma de atuação. Academia. Vamos pegar esse consenso mais geral. O aluno chegou à academia e a academia tem uma esteira. Ou tem uma bicicleta, ok? Ou tem um elíptico, um transporte, né? Não sei como vocês chamam, depende da região. O aluno chega, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, caramba, vamos treinar, né? Vai já, grosseria mesmo, vai, bota na esteira, vai caminhando, né? Se for um aluno que tem condições de caminhar, vamos imaginar que o aluno não tenha nenhum problema ortopédico. Ó. Veja, eu posso colocar várias condições, vários percalços nesse treino aqui, mas vamos imaginar que o aluno é saudável, é um adulto lá, 30, 35, 40 anos, enfim, empresário, uma empresária. Pensa dessa forma, tá? Poderia ser com idoso também? Sim, se o idoso não tiver nenhum problema. Eu não sei por que vocês têm ranço com o idoso, cara. Qual é o problema do idoso? Tem idoso que é avançado, o cara treina 40 anos, pô. O cara tem desde os 20, tem 60, não tem nada, nenhum problema, nenhuma doença, nada, não toma nenhum remédio, nada. O cara é avançado, inclusive extremamente avançado. Né? Não sei por que tem esse perigo com o idoso aí. O idoso, você só tem que monitorar a questão de mobilidade, de estabilidade, consciência, equilíbrio, claro. Né? Mas é que a gente está acostumado a ver idoso quebrado. Essa é a real. Né? Então, como a gente pega idoso quebrado, muito quebrado, né? Com muita dificuldade, mas muitas dificuldades, a gente, claro, vai tratar isso de uma forma para aquela situação. Mas tem idoso que tem 70 anos, dá um banho em moleque de 20. Beleza? Então, for lá na esteirinha, começa a caminhar de boa, né? Começa a caminhar de boa. Você pode utilizar uma escala de Borg, ou pode utilizar um relógio inteligente, né? Um smartwatch, enfim, né? Caminha de boa, caminha de boa, caminha de boa, caminha de boa ali, um minutinho. Aí, pede a Borg, como é que tá? Ah, tá
Fácil, moderadamente fácil. Opa, já levou um pouquinho a frequência cardíaca. Show de bola. Já dá um estímulo. Já dá um estímulo intervalado. Como se fosse um HIIT. Já dá um estímulozinho intervalado de mais ou menos uns 30 segundos. 30, 45 segundos. 60 segundos que seja. Tá? Que é o máximo do intensivo, né? Pelo menos segundo a literatura. Já foi 2 minutos, né? E aí o aluno recupera um pouquinho. Tá, beleza. Né? Recupera, mais um minutinho. E dá mais um estímulo. Você fica 5 minutinhos assim, pronto. No máximo ele vai dar 2, 3 estímulos de alta intensidade. Fechou? Faz o retorno devagarinho, desliga a esteira, usando a esteira, poderia ser na bicicleta, né? Usando a esteira. Fechou? Fechou, deu 5 minutos, acabou, tá aquecido, vai. Pronto. Poderia ser com esse estímulo aeróbio, de predominância aeróbia? Sim. Poderia fazer, por exemplo, já num exercício básico, como um bisete de agachamento com supino? Sim. Muito legal, inclusive. Tá? Eu faço de vez em quando esse tipo de aquecimento. Eu, comigo mesmo, e com os atendimentos. Exemplo, faz lá 20 séries de supino. Inclusive, você aumenta a velocidade da ação muscular, né? Meio segundo excêntrica, meio segundo concêntrica. E mais agachamento, com peso baixíssimo. Pronto, já vai aquecer, a mesma coisa. Tudo bem? Então, você já otimiza esse tempo aí. O teu aluno falou que tinha 35, né? 35, 40 no máximo, 5 já foi. Acabou, tá? Aí, vamos lá, ó. A primeira batida já vem um bisete, supino reto com tríceps polia. Tá? Supino reto com barra e tríceps polia. 10 repetições no supino, sai do supino e vai para o tríceps polia e faz 10 repetições. Isso é um bisete. O que é um bisete? O bisete são 2 exercícios em sequência sem intervalo entre um e outro. O intervalo vai vir após o segundo exercício. O bisete ele pode ser para o mesmo grupamento muscular, para grupamentos musculares diferentes, alternado por segmento e agonista e antagonista. Tudo isso tem na literatura. Tá? Alguns autores vão falar que isso é chamado de supersets. Tem autores que vão colocar isso. Tá? Mas resumindo, um bisete são 2 exercícios em sequência sem intervalo entre um e o outro. Fechou? Então, o meu aluno ele faz 10 repetições, de supino, sai do supino, vai imediatamente para o tríceps polia, o mínimo de intervalo, né, possível, né, o mínimo de tempo possível, e faz tríceps na polia. Fechou 10 em cada exercício, tá? Intervalo, 30 a 60 segundos. Então, se a gente olhar para a literatura, isso é legal, que eu vou falar sobre intervalo agora, tá? Seguinte, saiu um importante estudo de revisão há uns 2 anos, eu acho, 2, 3 anos atrás, que mostrou que o intervalo entre 2 e 3 minutos é um intervalo mais indicado para hipertrofia. Essa é a conclusão do artigo. Só porque quando o camarada lê essa conclusão, e o pior, né? Se é um grande influenciador, porque hoje a gente está deixando de ser professor e está sendo influenciador. O que para mim é um perigo isso. É um perigo enorme isso. Tem pessoas deixando de ser professores e estão sendo influenciadores e depois sendo professores. Isso é perigosíssimo do ponto de vista didático-pedagógico. Perigosíssimo. Mas enfim, vamos lá. Aí o cara lê, o cara é PhD, motherfucker, aí ele lê isso e coloca isso na postagem. Só porque quando você vai olhar, por exemplo, o gráfico do estudo científico, não é porque o intervalo de 2 a 3 minutos é o mais adequado que os outros não são. Só existe uma diferença estatística só. Mas o intervalo de 1 também é muito bom. Só que ele não tem a magnitude do 2, mas ele também é bom. Ele também é muito bom. É a mesma coisa que eu chegar e falar para você o seguinte, ó, saiu um estudo científico mostrando que o Audi, eu acho que inclusive é verdade, o Audi, o Volvo, é o carro mais estável do mundo. Então quer dizer que os outros não são? Nenhum outro mais pode ter estabilidade? Depende da velocidade, depende de onde você anda, depende da curva que você faz, depende de uma série de coisas. Então não posso ser extremista, para de ser extremista. Beleza? O próprio estudo traz isso. 2 a 3 minutos é o mais indicado. Não significa que intervalo de 1 minuto não seja bom. Porque tem estudos que mostram que é bom sim. Né? Inclusive, se você fizer intervalos de 2 minutos em treino de força, você quebra o treino de força, precisa de 5 minutos. E aí? Dá vontade de perguntar, né? E aí? Ah, aí é diferente. Tá, então coloca na porra da postagem, então. Não seja, né, assim, tendenciando as pessoas a acreditar somente naquela única exclusividade, única verdade. Não, não é assim, cara, que funciona a coisa. A pessoa tem 40 minutos para treinar, então eu vou deixar ela 3 minutos descansando, é isso mesmo? A pessoa chega para mim e fala o seguinte, eu tenho 30 minutos para treinar, e o intervalo entre as séries vai ser 3 minutos. Pô, cara, 10% do tempo de treino vai ser descansando?
Não dá, né? Isso em cada série, né? Não dá, né? Olha só, vamos lá. Como que eu coloquei aqui? 4 séries, certo? 4 séries. Supino reto, tríceps polia. Então, como é que funcionaria isso aí? Ó? Supino reto, 10 repetições, tríceps polia. Acabou, descansa entre 30 e 60 segundos, dependendo de quem é o aluno, dependendo da estrutura, etc. Navega nesse intervalo. Acabou o intervalo, volta. Segunda série, supino, tríceps. Acabou a segunda série, volta. Terceira série, supino, tríceps e assim completa. Beleza? Vamos lá. Boa tarde, Leonardo. Tudo bem, querido? Certo? Aí, ó, Mike. 5 minutos de esteira. Mais 1 ou 2 séries no primeiro exercício. Isso, Mike. Boa, isso aí mesmo. Porque recupera a CP em eficiência. Com eficiência, esse intervalo de 2 minutos, né, professor? Ah, aí que tá, Mike, perdão. Não tá. Para recuperação total do ATP-CP são pelo menos 7 minutos. Nem com 5, dependendo do nível do aluno, recupera, tá? Yankee, a contagem de séries para tríceps será como no supino? Vejo pessoas que contam, outras não. Já vou entrar nessa discussão aí com vocês também, tá, Yankee? Isso depende muito do nível de treinamento, tá? Já vou explicar. Daqui a pouquinho explico isso aí. Vamos lá, vamos seguindo o treino aqui, ó. Acabou, vamos pro leg press. 3 séries, 10 repetições, entre 30 e 60 segundos de intervalo, beleza? Bom exercício, né? Exercício geral. Isso levando em consideração que você tenha, né? Esse tipo de material para serem aí, beleza? Utilizados, né? Seguindo, ó, saiu do leg press, puxador costas, 3 séries de 12, 30 a 60 segundos de intervalo. Acabou o puxador, vai para o agachamento, 3 séries de 10, 30 a 60 segundos de intervalo. E por fim, mesa flexora, 2 séries de 10, 30 a 60 segundos de intervalo. Vamos imaginar que esse seja o treino de terça-feira, certo? Terça-feira. Beleza? Será que está cumprindo tudo o que o artigo está dizendo? Será que está cumprindo as recomendações do artigo? Vamos dar uma olhadinha se está cumprindo. Ó. Tem exercício de membros inferiores aí? Tem, né? Tem exercício de leg press, agachamento. São exercícios bilaterais? São exercícios gerais? São ótimos exercícios? Beleza. Tem exercício de empurrar de membro superior? Tem o supino. Tem o exercício de puxar de membros superiores? Tem o puxador. Então, dá para dizer que esse treino cumpriu o mínimo recomendado? Dá. Ainda até coloquei um plus, né? Coloquei aqui um tríceps polia, que é um monoarticular de tríceps braquial. E também coloquei, que mais? Aqui, coloquei a mesa flexora para trabalhar isquiotibiais. Fechou? Porque na divisão da musculatura, o isquiotibial é considerado diferente da parte anterior de coxa, o que também é controverso. Tem autor que considera como tudo e tem autor que considera como os flexores de joelho, no caso, né? Eles são musculaturas que devem ser consideradas à parte na contagem de volume de treino, assim como a panturrilha, né? Assim como o tríceps sural. Então aí tem essas discussões, né? Eu já vou comentar sobre isso também. Deixa eu completar os treinos aqui, até vou falar sobre a pergunta ali do Yankee. Tá certo? Vamos lá. Tem perguntas aqui no Instagram? Tem o Luiz aqui comentando aqui. Concordo plenamente, mestre. Hoje tem coach midiáticos que se acham donos da verdade e não aceitam ser questionados. É complicado, velho. É bem complicado. Mas vamos lá. E aí, galera, alguma questão aí, alguma pergunta? Tudo certo? Vamos lá, que aí eu vou mandar bala. Ó, o que o Jonathan falou ali? Aquecimento direto no aparelho no exercício. Boa. Aquecimento direto no aparelho. Tu é dos meus, cara. Boa. Mas também você pode trabalhar alguma coisa aeróbia também, mais geral, né? Porque daí que acontece, Jonathan? Você aquece o corpo todo, tá? Quando você coloca, por exemplo, um cara na esteira, faz um polichinelo, um pula-corda, né? Uma corda naval. Corda naval nem tanto, né? Porque corda naval vai mexer só a parte superior. Mas entendeu a ideia, né? Você coloca aí esse tipo de estratégia, beleza? Professor, um natural que visa hipertrofia, o tempo total de treino pode ultrapassar 1 hora? Vamos conversar sobre isso depois, né? Primeiro vamos focar aqui nessa aula aqui. Olha só, se você levar em consideração que para cada repetição leve 3 segundos, 3 a 4 segundos, tá? Um treino desse aí vai durar 30 minutos. 30 minutos. 30, 35 minutos, tá? Vai durar. Então, é um bom time efficient? É um excelente time efficient. Excelente. Né? Um treino de 30 minutos completinho, com aquecimento, cumprindo as diretrizes básicas da musculação, cara, fantástico, show de bola. Né? Então, e a gente cumpriu tudo. Não é que a gente está seguindo uma cartilha da literatura. Não, a gente está olhando com critério, até porque ninguém falou do tríceps.
Ninguém tinha falado ali do tríceps. O autor não falou do tríceps. Eu não comentei com você. Eu que coloquei. Eu que coloquei tríceps e eu que coloquei mesa flexora. Eu poderia fazer o treino somente supino, leg, puxador e agachamento. Eu coloquei esses dois aqui para estimular mais o aluno. Né? Vamos supor que esse aluno é um aluno do sexo masculino que quer desenvolver também a parte apendicular do corpo, como por exemplo tríceps, bíceps, antebraço, enfim. Então eu posso usar essas estratégias aqui também, que pode ser interessante. Beleza? Ó, isso seria na terça-feira, né? Um bom treino para terça-feira. Bom, quinta-feira, como é que eu coloquei aqui para a gente discutir? Também, partindo do mesmo pressuposto do início, aquecimento, estímulos intervalados. Só que aqui eu coloquei, por exemplo, um supino inclinado com halteres. Só mudei o meio, ou seja, o exercício, aonde vai ser utilizado. Né? E aqui eu coloquei, por exemplo, 3 séries de 10 repetições, 30 segundinhos de intervalo. Certo? E aí é interessante porque a gente vai olhar para isso agora e ter que concordar com os autores que dizem que manipular o intervalo do treinamento é parâmetro de intensidade. Aí tem gente que vem e discute comigo sobre isso. Né? Tudo bem, sem problema nenhum, pode vir discutir. Eu estou indo para cima porque eu estou procurando o livro, tá? Mas tem um livro, tá lá em cima, não vou levantar. Eu estou com preguiça agora. Mas tem um livro que inclusive é do Nuno Souza, do Jonato Preste e do Hamid Stibana. Eles mostram lá que, por exemplo, a manipulação do intervalo entre as séries é parâmetro de intensidade. E vai ter autor que vai dizer que não, tudo bem, tranquilo. Escolha um e segue a tua vida, cara. Sem problema nenhum, tá? Mas você tem que entender que existem autores que falam o contrário. Tá? Isso é importante a gente discutir. Beleza? Bom, e aí partindo aí, ó, do aquecimento, até aqui o Luiz no Instagram perguntou, né? Um Tabata com aquecimento seria válido? Seria muito válido, Luiz. Muito válido, tá? Excepcional o teu questionamento aí. Com certeza. Por quê? Porque você vai trabalhar de uma forma geral, só que daí controla o tempo, né? Monta um Tabata para 5 minutos no máximo, tá? 3, 5 minutos, porque o Tabata ele é considerado um parâmetro intermediário, por mais aquilo que pareça, tá? Beleza? Olha só. Fechando então o supino, vou para a mesa flexora e faço 2 séries de 10, de 30 a 60 segundos de intervalo. Depois que acabar a mesa flexora, eu vou lá para a remada baixa, junto com o bíceps barra, e faço um bisete. Olha que massa, esse bisete aí, né? Estabilização e sinergista. E eu uso o mesmo parâmetro de 10 repetições na remada, sai da remada, vai para o bíceps na barra, faz 10 repetições e completa aí 4 séries com intervalo de 30 a 60 segundos. Beleza? E aí o seguinte, a gente tem que pensar que existe autores, né? Deixa eu completar primeiro o treino que daí a gente vai discutir sobre isso, tá? Ó, e aí fecha com desenvolvimento 2 de 15 e gêmeos 4 séries de 15. Pode ser um gêmeo sentado, gêmeos em pé. Então veja que eu coloquei os exercícios, né? Eu coloquei os meios com os métodos, mas com esse mesmo aluno eu posso modificar isso aqui de uma forma muito simples. O desenvolvimento eu posso fazer, ao invés de com halteres, eu posso fazer com barra, né? O shoulder press, né? Que é um exercício basista, né? Eu posso colocar ele alternado, eu posso fazer, enfim, né? A remada eu posso fazer uma remada aberta, e aí cada exercício eu posso modificar. A mesa eu posso fazer uma cadeira, se eu não tiver a mesa flexora, eu posso fazer a cadeira flexora, posso fazer a flexão em pé, posso fazer o stiff, Moa, pode fazer o stiff aqui? Pode, cara, pode fazer, não tem problema nenhum. O mais importante é você identificar o músculo-alvo e também você identificar a responsividade do indivíduo àquele exercício. Você vai ver, por exemplo, estudos mostrando que a cadeirinha flexora, né, a cadeira flexora, ela trabalha mais o isquiotibial do que a mesa flexora, né? Estimula mais. Primeiro que estimulação não significa hipertrofia, já começa por aí, já vem o primeiro viés. Segundo, vai ter aluno que não vai ter a responsividade da mesa flexora como a cadeira e vice-versa. Então você precisa fazer o que, meus queridos? Palavra mágica. O que você precisa fazer então? Para interpretar se a sua condução de treinamento, se a sua condução de prescrição, ela está surtindo efeito. O que você precisa fazer? Tem uma palavra muito massa, que começa com avá e termina com liar. Avaliar. Você precisa avaliar. Então você precisa fazer uma boa avaliação, uma boa estratégia avaliativa, e aí sim
a gente conseguir identificar quais são os parâmetros mais indicados para os meus alunos. Vai ter aluno que vai ter uma resposta X, vai ter um aluno que vai ter uma resposta Y, e aí eu vou, claro, modificando a minha periodização. Beleza? Vamos lá então agora aqui as perguntas aí. Mike, professor, um natural que visa hipertrofia, o tempo natural... Cara, esse negócio natural eu já não curto muito essa terminologia, tá? Que seria? Aí, se tem um natural, tem um antinatural, né? 45 minutos é top para natural. Cara, eu falei durante a live, esquece tempo de treino, tá? O importante é o tempo sob tensão. Mas tem uma zona de maximização que sei que o GH com 30 minutos ele já é ativado. Primeiro que GH ele não é Power Ranger para ser ativado, Mike. GH ele é um hormônio que ele é produzido, tá? E a produção do GH é dependente da intensidade, não do volume. Beleza? O que mais aí? Vai perguntando aí que nós vamos matando a charada aí. Ó, fechando isso então, né? E aí vai corroborando com a pergunta, acho que foi do Yankee, né? Que ele perguntou sobre a questão da contagem de volume, né? Para tríceps. Essa questão de meia série. Outra coisa que eu vou pedir para vocês parar de falar meia série. Vou pedir para vocês parar de falar meia série. E antes de eu continuar aqui, eu vou te explicar por que tem que parar com meia série. Porque não existe meia série. Série, pessoal, série é uma variável que ela é discreta. Se alguém colocar meia série, pergunta para a pessoa, pergunta, tá? Aí se a pessoa for mal educada é problema da pessoa, né? Mas pergunta, professor, me explica o que é uma variável quantitativa contínua e uma quantitativa discreta. E a pessoa vai perguntar, o quê? O que é? Porque é o seguinte, o que é uma variável quantitativa contínua? É uma variável que pode assumir qualquer valor, inclusive com vírgula. Né? Então, por exemplo, massa corporal, velocidade do carro, a altura da pessoa, isso são variáveis contínuas. Então, existe pessoa de meio metro. Existe pessoa de meio metro. Existe, né, o pote de arroz de meio quilo. Existe você comprar meio quilo de tomate, meio quilo de batata. Por quê? Porque a variável é contínua. Agora, variáveis discretas são variáveis que só podem ser assumidas números inteiros. Então, não existe meia pessoa. Não existe meia moto, meio carro, meio grávida. Não existe. Não existe meio apartamento. Não, é 1, 2, 3, meio filho, meia pessoa. Não existe. O que existe é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Repetições, ou é 0, ou é 1, ou é 2. Vocês já viram 0,5 repetição? 3,4 repetições? 7,8 repetições? Não, porque não existe isso. Uma coisa é movimento incompleto, outra coisa é série incompleta. Não confunda série incompleta com meia série. Cara, esse negócio de meia série me dá um ranço, cara. Me dá uma vontade de me jogar aqui da janela do terceiro andar, cara, onde eu moro. Porque, primeiro, que fere a estatística, o qual eu sou professor, e segundo, porque não existe isso. Não existe meia série. Ah, professor, mas tem um estudo lá do Nunes. Eu conheço esse estudo do Nunes, do João Nunes, cara. Eu conheço o estudo dele. Mas ele não fala em meia série, ele fala em proporção de séries. Que é uma coisa totalmente diferente. Exemplo, a cada 2 séries de supino, conta-se uma série de tríceps. Isso é uma coisa. Meia série é outra coisa. Ah, mas 2 e 1 é igual. 1 e 0,5 é igual. Na proporção é. Mas na prática não é. Existe o time que fez 3,2 gols? O gol do futebol, a cesta do basquete? Não, cara, é número inteiro. Por isso que quando vem aquelas reportagens globais, tá? Agora é o momento de desabafo, tá? Aqueles momentos globais, né? A média do time X no Campeonato Paulista foi de 3,5 gols. Como assim 3,5 gols? Não é mais fácil falar a cada 2 jogos a média é 7? Gols? 7 gols a cada 2 jogos? Ah, 7 gols a cada 2 jogos, porque pode ter sido feito 5 num jogo, 2 no outro, dá 7. Agora 3,5, tá, então em 3 jogos o time fez 10 gols e meio, o que é meio gol? Não, cara, para com essa palhaçada, pelo amor de Deus, cara. Para com isso, cara. Meia série. Movimento incompleto, movimento parcial é uma coisa. Série, meia série, para com isso. Daqui a pouco vai ter de tudo, né? Enfim, por isso que eu tô quase desistindo da minha área já. Quase, já para ter desistido em 2019, mas não deu. Tô 3 anos tentando desistir e não dá, justamente por causa dessas besteiras que são mal interpretadas, e aí vem influenciadores que estão deixando de ser professores para ser influenciadores e estão colocando na internet isso, meia série.
Para com isso, cara. Beleza, então. A minha vontade de perguntar. Faz uma meia série de supino aí, então, porra. O que é uma meia série de supino? Faz aí, meia série de supino. Uma meia série de quanto? De 3,7 repetições? Para com isso, cara. Para com isso aí. Mas vamos lá. Ó, partindo do pressuposto, tá, que alguns autores sugerem, os quais alguns eu discordo, tá? Eu discordo veemente, principalmente para indivíduos avançados, de que quando você faz 2 séries, por exemplo, de puxador, de remada, ou seja, um exercício que seja um músculo-alvo para os dorsais, uma série é contada para bíceps braquial e para musculatura de antebraço, tá? Inclusive, tem artigos que dizem o seguinte, tá? Que o exercício shoulder press, o desenvolvimento com halteres, esse exercício aqui, ó, tem que contar uma série também para tríceps, tá? É sério, é isso mesmo que eu tô te falando. Tem que contar uma série de tríceps. Então o cara vai fazer desenvolvimento de ombro e conta uma série para tríceps. É isso mesmo que eu tô te falando, tá? É bem isso mesmo. Se for indivíduos iniciantes, eu até concordo, né? Porque para poder estabilizar o movimento do supino, do puxador, ele vai ativar, que é uma outra limitação. Ativar é uma coisa. Hipertrofia muscular, que vem a partir da 10ª série, segundo o artigo do Damas, que já é de 2015 já, é outra parada. Uma outra coisa. Depende da alimentação, depende do nível de treino, depende de uma série de coisas. Então, para indivíduos iniciantes, eu até acho interessante você fazer essa contagem. Agora, indivíduos avançados, não. Chega um avançado para você, o cara tem nitidamente, você fez uma avaliação antropométrica, uma avaliação postural, uma avaliação de somatotipo, e o indivíduo, seja homem ou mulher, tá? Tem uma deficiência, por exemplo, né, em termos de imagem corporal e proporção, de tríceps, tu não vai treinar tríceps com o indivíduo só porque a literatura diz que tem que treinar. Não, aí vai socar de supino, vai estressar a articulação do ombro para pegar tríceps. Não é mais fácil fazer um isolado, gente? Não é mais fácil fazer mais fácil mesmo, inclusive. Porra, pelo amor de Deus, cara. Sabe, umas coisas que não... Indivíduo avançado, ó, eu não vejo outra forma de desenvolver um indivíduo avançado, o bíceps da menina ou do menino, se não treinar flexão de cotovelo. Vou ficar socando remada e puxada e remada curvada e etc. para pegar parcialmente estimulado o músculo bíceps? Não, me desculpe. Não dá. Para indivíduos iniciantes até concordo um pouco, ainda assim com um certo ranço, mas concordo porque eu respeito. Inclusive eu fiz isso aqui, porque eu respeito. Agora, não vem me dizer que indivíduo avançado, inclusive indivíduos intermediários, tem um artigo muito massa publicado por Evangelista 2021, o Alexandre Evangelista, que ele fez um fracionamento de 16 séries por grupamento muscular e contou cada músculo com uma série exclusiva. Pronto. Fechou. Então essa discussão tem que parar, esse negócio de meia série. Tá? Vamos lá, desculpa o desabafo aí, galera. Tô putaço hoje já, mas vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa perguntas aí, tá? Quando eu evitar o elevador aqui, eu vou começar a contar com uma série de quadríceps. Tá certo. Ó, vamos pensar então que o peitoral foi estimulado 7 séries, estimulado, treinado, né? Dorsal 7, bíceps 7, tríceps 7, deltoide 5, anterior de coxa 6, posterior de coxa 4 séries e a panturrilha 4 séries. Então nós cumprimos aí, né, as diretrizes mínimas da literatura, fizemos algumas adaptações, porque a literatura não falou sobre flexores e extensores de cotovelo, não falou sobre um dos poucos exercícios que é de alavanca interresistente, que é a panturrilha, né? Onde a resistência está no meio da força, entre a força e a alavanca, que é muito interessante, né? Uma das poucas alavancas que a gente tem interresistente no corpo humano. Mas aí tá, ó. Foi cumprido 4 séries, galera? Foi cumprido 4 séries? Foi, show, check, 4 séries, legal, beleza. Eu utilizei algumas técnicas time efficient, utilizei, como por exemplo o B7, vocês viram lá, eu coloquei um supino com tríceps, coloquei uma remada com bíceps, poderia fazer uma extensora com flexora, poderia fazer um leg com stiff, também é legal, né? Um leg com stiff, trabalhando anterior e posterior. Fiz exercícios que são gerais biarticulares ou multiarticulares, né? Melhor dizendo, bilaterais e multiarticulares, perdão, para membros superiores, um de empurrar e um de puxar. Coloquei
Coloquei ali que foi o supino e a puxada, né? O puxador. A remada também estava ali, né? O puxar membros superiores. O supino inclinado com halteres também estava ali. E teve exercícios de membros inferiores gerais? Teve. Teve agachamento, teve leg press. E também, se eu contabilizar o tempo de sessão, vai dar ali em torno de 30, 35 minutos, 40 no máximo. Que foi o que meu aluno falou. Mas, por exemplo, se o aluno tivesse dito para mim que tinha 20 minutos para treinar, mas tinha só 3 vezes por semana. Aliás, né, aumentou a frequência 3 vezes, mas o tempo foi reduzido, 20. Então, ao invés de ter 2 de 30, eu tenho 3 de 20. Né, que pode acontecer. Tem estudos que fazem, inclusive, essa comparação, né, do tempo total da semana, só que fracionado, né, para ver o volume, né, para ver a questão da frequência. Né? Então, 3 de 20, que dá 60, por 2 de 30, que dá 60 também. Só porque, claro, vai mexer, por exemplo, nos exercícios que você vai utilizar. Vai mexer, por exemplo, nos métodos que você vai utilizar. Então, lembra que eu coloquei para vocês sobre o PHA, né? Coloquei sobre o rest pause, coloquei sobre o drop set. Então, essas técnicas elas podem ser também utilizadas como forma de você potencializar esse tempo de treino. Né? Então, um drop set, por exemplo, é interessante porque você completa um bom volume de treino num tempo assim 66% menor. Beleza? Que mais aqui de perguntas por enquanto, antes de eu passar a próxima tela? O Luiz pergunta aqui no Insta. Essa manipulação do intervalo seria a densidade do treino? Isso, garoto bom. Isso aí, Luiz. Com certeza, cara. Se você manipula o intervalo entre as séries, você manipula automaticamente, né, por tabela, a densidade do treino. Certo? Perfeito teu questionamento, cara. Muito legal. Show de bola. Fico contente que tu tá pegando a ideia, né? É isso aí. Se você, ou seja, né, ó, completando a pergunta do Luiz, ou seja, se você faz aquele treino ali que eu mostrei para vocês, com todos os exercícios em 30 segundos de intervalo, é uma coisa. Se for 60, é outra coisa. Eu tenho uma densidade diferente. Eu posso manter a mesma velocidade da ação muscular, mas, em virtude da manipulação do intervalo entre as séries, eu tenho uma densidade diferenciada. Inclusive, é interessante isso porque quando a gente pensa na periodização utilizando técnicas de treinamento intensificadoras, né, como rest pause, drop set, os sets básicos, biset, triset, o SST, né, que é uma técnica avançada, a gente quer uma periodização por base em densidade. Isso é muito interessante. Esse tipo de conteúdo eu quero mais para frente abordar ele e eu preciso de muito mais tempo para fazer isso. Porque é mais complexo, que envolve cálculos, né? Aí tem galera que não curte muito cálculo, então tem que fazer todas aquelas estratégias mágicas para fazer a pessoa gostar de cálculo e assim por diante. Beleza? Bom, e aí galera, para a gente fechar aqui, ó, eu pergunto para vocês essas 3 questões aí, esses 3 apontamentos. Quais outras possibilidades de prescrição? Com base em tudo que a gente discutiu, né? Se eu fosse parar aqui, ó, né? E ficar olhando aqui o chat com vocês, seja no Instagram, seja aqui, né? Olhando para a esquerda, aqui no Instagram. E aí, né? Quais são as outras possibilidades de prescrição? O que a gente poderia utilizar em métodos de treino? Com 20 minutos, com 25, posso usar o que? Circuito, posso utilizar biset, triset, o que eu posso utilizar? Né? Então, esse tipo de questionamento é muito interessante, né? Porque abre as possibilidades de discussões, inclusive para você aprender com outras questões. Então, quando a gente ensina, a gente aprende mais do que ensina. Essa é a real. Por quê? Porque eu explico algo, você pergunta algo, eu respondo algo, e você contra-responde, e assim vai, a gente cria uma linha de raciocínio. Além dessa pergunta, quais outros métodos de treinamento que podem ser utilizados, além daqueles que eu mostrei para vocês, que é do artigo científico? O que a gente pode utilizar aí? Né? Como eu acho que o Luiz perguntou aqui no Instagram, ó, o SST seria um método para otimizar o tempo? Eu acredito que sim, tá, Luiz? Principalmente a variável tempo sob tensão. Lembrando que o SST é uma variável, é um método, perdão, que tem 3 variáveis: tempo sob tensão, intervalo entre as séries e peso do exercício. Tempo sob tensão é o mais usado,
né? O intervalo entre as séries é o depois mais usado e o peso do exercício é o menos usado. São 3 variáveis. É um treino, é uma filosofia, né? Inclusive, Luiz, você pode fazer o treino todo SST, né? Que é uma ótima estratégia. Um treino SST, utilizando as 3 variáveis para um grande grupamento muscular, demora 25 minutos em média. 25 a 30 minutos segundo a literatura. Beleza? E como avaliar a progressão do aluno, né? Ó, aspecto de avaliação. Como avaliar, né? Como controlar essas cargas. 2 vezes na semana é difícil a gente trabalhar com controle de carga interna, né? Porque todo treino é treino, né? Todo treino é estímulo de choque, né? Inclusive eu recebi uma pergunta sobre isso. Professor, eu não lembro quem foi que perguntou, mas faz um tempinho já. O aluno que treina 2, 3 vezes, eu preciso fazer regenerativo? Eu respondi assim, olha, é uma boa pergunta. Eu acho que não. Não tenho certeza, mas eu acho que não. Por quê? Porque todo treino tem que ser treino, para quem treina 3 vezes por semana. O regenerativo já é um intervalo entre as sessões. Agora, a pessoa que treina 6 vezes, 7 vezes, ou treina 5 vezes, 2 vezes por dia, aí precisa de estratégias regenerativas, porque senão o controle de carga interna vai explodir, né? A monotonia vai lá no teto, aí o atleta, o praticante, ele pode não progredir tanto assim como você gostaria, ou como ele mesmo ou ela gostaria. Beleza? Deixo essas perguntinhas pra vocês aí pra gente dar uma raciocinada pra fechar. Eu já passei demais o tempo já, cara. É que eu fiquei putaço, né? Vamos lá. Tem pergunta aí, galera do YouTube? Yankee, dá um likezinho aí, né, cara? Pô, show de bola. Não tô falando de ti, tá, Yankee? Da galera aí. Dá um like aí, se inscreve no canal, tá? Semana que vem tem live de novo. Ah, professor, semana que vem é sábado de Páscoa. Dane-se, eu vou estar aqui. Ao longo do tempo, o aumento do trabalho deve ser feito. Aí temos que entrar com outros aspectos corretos. Sim, Yankee. Principalmente com o peso e com as repetições, cara. Você fazendo já o ajuste do peso da repetição já é um bom parâmetro. Se o aluno, tá, tem pouco tempo para treinar, como é o caso que a gente está fazendo aqui, olha que legal, Yankee. Trabalha com a manipulação do intervalo, cara, porque o treino vai ficar mais eficiente e o aluno não precisa mexer no peso e nas repetições. Puta sacada, né? Legal. O que você pode fazer também é, aos pouquinhos, como se fosse abrir uma caixa de bombom e dar um bombom cada sessão de treinamento, você vai intensificando o método que já está dentro daquele treinamento, como por exemplo o bisete, né? Fica bem legal. Bisete, trisete, o próprio SST que o Luiz aqui falou aqui no Instagram, enfim. Você pode utilizar essas estratégias também, tá, cara? Vamos lá. Que mais aí de perguntas? Tem mais perguntas, não? Galerinha. Seria interessante... O Bruno aqui no Instagram pergunta. Vocês estão perguntadores hoje, hein? Seria interessante usar o SST em 3 séries no máximo para um grupo específico? Olha, Bruno, tua pergunta é muito boa, cara. Aqui no Instagram, tá? Porque o pessoal do YouTube não deve estar vendo aí. O SST em 3 séries, assim... Vamos lá, o SST ele tem 3 variáveis, tá? Se por acaso você não conhece quais são as variáveis, ou se você tem ainda alguma dúvida sobre elas, aqui no meu canal, tá? Aqui no meu canal no YouTube, lá no meu canal, tá, Bruno? Tô falando contigo no Instagram. Tá? Lá no meu canal no YouTube tem uma playlist completa sobre SST, desde a filosofia até a prática, certo? Tem no meu livro também, nesse meu livrinho aqui, cara, tá? Teoria e Prática da Musculação, tem também. Explicação sobre o SST. Se você está falando de 3 séries de SST, eu te pergunto, tá, mas qual variável? Porque tem a variável tempo sob tensão, que ela é mais curta. O intervalo entre as séries, que é uma outra variável um pouco mais longa. E tem o peso do exercício, que é uma variável bem mais longa. Se você fizer 3 séries, por exemplo, de tempo sob tensão, é bem interessante, cara. Bem interessante, sim. Eu gosto bastante. Você trabalhar redução de excêntrica, redução de concêntrica, isométrica, e você vai gastando essas ações musculares. É muito legal também. Certo? Ó, eu vou deixar para vocês aqui o círculo das variáveis para vocês raciocinarem as perguntas que eu deixei para vocês. Tudo isso são ferramentas que o profissional de educação física tem em mãos para poder melhorar, né, aprimorar, adequar a prescrição do treinamento do seu aluno de acordo com a realidade do mesmo, né? Volume, intensidade, frequência, intervalo entre as séries, velocidade da ação muscular, o tipo da ação muscular, complexidade dos exercícios, ordem dos exercícios. Então, você tem que pensar muito bem qual variável você vai manipular, ou quais variáveis você vai manipular, porque tem métodos que manipulam uma variável, tem métodos que manipulam outra variável, tem métodos que manipulam mais de uma. Exemplo, como eu estava comentando agora com vocês aqui no Instagram, o SST é um método, né? É uma técnica de intensificação que manipula o volume,
que manipula a intensidade também, a velocidade da ação muscular e o tipo da ação muscular. Por isso que é um método complexo. Por isso que é um método para avançados, cara. Quanto mais manipulações houverem, né, esses elementos que a gente tem aqui, nessa roda das variáveis, nesse círculo de variáveis, eu pretendo gravar um vídeo só sobre isso aqui, mais complexo, mais avançada é a técnica, né? Por exemplo, pirâmide. Pirâmide é um método de treinamento que vai manipular basicamente o quê? Volume e intensidade. Simples assim. Pode ser manipulado em intervalos. Você pode fazer intervalos mais longos. Tudo bem. Agora, quando a gente pega o SST, né, o Sarcoplasma Stimulate Training, eu tenho que manipular o volume, porque o número de repetições vai ser diferente na execução, nas diferentes ações musculares, e a intensidade vai reduzindo em estilo de drop. E eu tenho que controlar a velocidade também. Por quê? Porque um ponto a excêntrica vai ser mais lenta, no outro ponto a concêntrica vai ser mais lenta, e no outro ponto eu tenho a isométrica, que é sem velocidade. Eu tenho somente, né, o tipo da ação muscular. Então, tudo isso é expertise do profissional de educação física. E isso a gente tem o desenvolvimento completo, né? O desenvolvimento que a gente diz completo entre aspas, né? Em termos fisiológicos e físicos, como o físico e o motor. Tá certo? Então essa rodinha aí eu deixo para vocês assistirem agora aí. E aí raciocinem sobre isso. E sobre o que eu coloquei na tela anterior, sobre uma das possibilidades da gente prescrever o treino. Beleza? Aí, vamos lá. Show de bola. Já perguntou e já respondido, né, Yankee? Show. Tranquilo aí, galera do Instagram? Galera do YouTube, tudo beleza? Já passei do meu tempo de live. Mas manda aí, ó. Manda pergunta aí. Quem tem mais pergunta, manda bala, tá? Senão, já vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por toda a atenção, por todas as perguntas, todos os comentários. Fico muito grato. Tá aí para vocês os meus 3 livros na tela. Manual Prático de Testes Físicos, Teoria e Prática da Musculação, Antropometria e Composição Corporal. Se você quiser esse livro, entre em contato comigo. Qualquer um deles, tá? Ou link na descrição. Já tem ali completinho para vocês fazerem a aquisição caso queiram. E assim melhorar os seus conhecimentos. Já deixo o convite para vocês também. Sábado que vem, sim, sábado de Páscoa, estaremos aqui, firme, para mais uma live especial com transmissão dupla, Instagram e YouTube. Vou tentar fazer essa dupla aqui, tá? Se eu não conseguir, eu vou tentar fazer uma live no YouTube só com o meu quadro. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar as coisas acontecerem durante a semana. No mais, agradeço muito, tá, galera? Que mais pergunta aí? Bom, vamos ver aqui. Instagram. E aí, Instagramzeiros, tudo certo? PHA seria interessante para iniciantes. Luiz, PHA até pode ser interessante para iniciantes, porém lembre-se que a intensidade ela é alta, né? Então, se você quiser trabalhar com PHA, sugiro fazer um minicircuito, 2 minicircuitos, né? Então, vai cuidando da intensidade aí, porque é um método muito interessante, é um método muito massa, bem promissor, inclusive no sentido time efficient, né? Só que a intensidade ela tem que ser alta, inclusive próximo da falha. Então o iniciante até pode se beneficiar, mas aí você tem que cuidar do volume, que é, por exemplo, daí o tempo da sessão. Certo? Que mais aí, galera? Valeu? Muito obrigado, youtubers, pessoal do YouTube. Valeu, Noelson. Obrigado, cara. Valeu. Agradeço a presença de vocês todos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Foi muito show ter vocês aqui. Espero encontrá-los e encontrá-las novamente em outros momentos. Valeu, Renata. Tamo junto. Apareçam sempre que quiserem. E me perguntem sempre que vocês quiserem, tá? A ideia é a gente sempre crescer junto. É essa a ideia. Concordando e discordando, né? O problema é o extremismo. Concordar e discordar é normal. O problema é o cara querer cravar verdades. Não existe. Certo? Abraço, negada. Valeu, Luiz. Obrigado, meu querido. Valeu pelas perguntas, sempre muito boas as tuas perguntas, né? E parabéns pela inteligência aí. Utilizando as 3 variáveis. Isso aí, Bruno. Utilizando as 3 variáveis, Bruno, você vai ter um treino aí, cara, de uns 25, 30 minutos, tá, Bruno? Você vai ter um treino aí. Dessa forma aí. Galera, então é isso aí. Valeu, muito obrigado. Vou nessa. Valeu, Ivanildo. Muito obrigado, cara. Tamo junto. Um grande abraço. Fique bem aí no Nordeste, né? Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Que você é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrija, por favor.
Valeu! Então eu também fui aqui. Instagram. Primeiro Instagram. Valeu, Wagner. Um abraço, meu querido. Tamo junto. Grande professor Wagner lá de Criciúma. Falou! Valeu, YouTube. Um abraço.